O Velho Oeste. Uma terra sem lei onde balas são usadas para impor a ordem e a sobrevivência depende da sorte. Em 1960, 7 pistoleiros partiram para o Velho Oeste. Sua história, a dos lendários 7 pistoleiros, tornou-se uma lenda, um testemunho de coragem e camaradagem. Mas o que aconteceu com as pessoas que deram vida a esses personagens? Não é nada comum. Vamos dar uma olhada mais de perto nas carreiras ilustres e nos altos e baixos emocionantes desses ícones de Hollywood. Eli Wallach como Calvara. Eli Wallach interpretou o personagem Calvara no cinema. Antes de sua estreia nas telas, Wallach estudou no Drama Workshop com Erwin Piscator. Mais tarde, tornou-se membro fundador do Actors Studio, onde Lee Strasberg aprimorou ainda mais suas habilidades de atuação. Ali, ele explorou a técnica de atuação do método com Marlon Brando, Montgomery Clift e sua futura esposa, Anne Jackson, curiosamente, Marilyn Monroe. Uma aspirante à atriz do Actors Studio, foi a primeira a se tornar amiga de Wallach. Ela até insistiu em assistir a uma peça inteira que ele estava apresentando nos bastidores para testemunhar a técnica do ator experiente. No set de Filmagem, ela também conheceu a esposa de Wallach, Anne, e uma amizade se desenvolveu entre elas. Monroe chegou a cuidar dos filhos deles ocasionalmente. A carreira cinematográfica de Wallach começou com um papel controverso no filme Baby Doll, de Elia Kazan, em 1956. O filme foi controverso devido aos seus temas sexuais. Embora o diretor Kazan tenha insistido que Wallach não havia de fato seduzido sua colega de elenco, Carol Baker. Em vez disso, as cenas entre eles tinham a intenção de criar uma tensão não resolvida. A última aparição de Wallach no cinema foi no curta-metragem The Train, 2015. No filme, ele interpreta um sobrevivente do Holocausto que transmite uma mensagem poderosa a um jovem egoísta. A vida pode mudar num instante. O curta-metragem foi lançado em 2015, tendo sido filmado no início de 2014. Curiosamente, de 1984 a 1997, Wallach chegou a fazer locuções para comerciais de caminhonetes da Toyota. Wallach e sua frequente parceira de cena, a atriz Anne Jackson, foram casados por 66 anos, até a morte dele em 2014. Eles tiveram 3 filhos, Peter, Catherine e Roberta. Infelizmente, alguns anos antes, em 2005, Wallach sofreu um AVC que resultou na perda da visão de um olho. Eli Wallach faleceu em paz aos 98 anos de idade, em 2014. Steve McQueen como Vin Tanner. Vin, uma figura-chave em Os 7 Magníficos, é o braço direito de Chris e possui impressionantes habilidades de rastreamento e precisão no tiro. Em 1952, graças ao pai Bill, McQueen iniciou sua carreira de ator em Nova York. Ele aprimorou seu talento no Neighborhood Playhouse de Sanford Meisner e no HB Studios sob a tutela de Uta Hagen. Sua primeira fala no palco foi proferida em 1952 em Uma Peça de Molly Picon, uma curta frase em Yiddish que significa tudo está perdido. Stella Adler também foi sua mentora durante esse período, e foi nessa época que ele conheceu Dia Scala. Após o início de sua carreira, McQueen assumiu uma variedade de papéis. Em 1971, estrelou o drama automobilístico Le Mans, que recebeu críticas mistas. Em seguida, veio Junior Bonner, 1972. A história de um veterano cowboy de rodeio. M. The Getaway. Ele colaborou novamente com o diretor Sam Peckinpah e conheceu sua futura esposa, Ali MacGraw, no set de Filmagem. McQueen então entregou uma atuação fisicamente exigente como prisioneiro na Ilha do Diabo em Papillon, 1973, ao lado de Dustin Hoffman. Seus 2 últimos filmes, lançados em 1980, foram baseados em fatos reais. Tom Horn é uma aventura no Velho Oeste, enquanto The Hunter conta uma história moderna sobre um caçador de recompensas. Infelizmente, McQueen faleceu em 1980, aos 50 anos. Apesar dos alertas médicos, ele viajou para o México para se submeter a uma cirurgia para remover um tumor abdominal. A cirurgia, realizada sob um nome falso, foi demais para o seu coração, e ele morreu pouco depois de um ataque cardíaco. O jornal El Paso Times noticiou que ele faleceu tranquilamente enquanto dormia. Charles Bronson, no papel de Bernardo O'Reilly, no filme Os 7 Magníficos, da década de 1960, juntou-se à luta por justiça, interpretando um dos 7 pistoleiros.
após a Segunda Guerra Mundial. Ele sobreviveu com trabalhos ocasionais até ser contratado como cenógrafo por uma companhia de teatro na Filadélfia. Isso o levou à atuação, inicialmente com pequenos papéis. Ele chegou a dividir um apartamento com o também aspirante a ator Jack Klugman, que aprimorou suas habilidades de atuação no Pasadena Playhouse. Bronson conseguiu seu primeiro papel importante na televisão em 1960 na série da ABC Man with a Camera, como Mike Kovach, um fotógrafo freelancer de crimes na cidade de Nova York. A série teve 2 temporadas. Ele continuou a assumir papéis principais, incluindo um em When Hell Broke Loose, no final da década de 1960. Curiosamente, ele também interpretou o personagem Butch Cassidy em um episódio de 1958 de Tales of Wells Fargo. O último grande papel de Bronson no cinema foi em 1994, em Desejo de Matar 5, A Face da Morte. As críticas foram em grande parte negativas. Muitos acharam o filme repetitivo, e o próprio Bronson pareceu ter se cansado do papel. Ele fez uma transição tranquila para a televisão, onde interpretou a figura paterna Paul Fine em uma trilogia sobre uma família de policiais, de 1995 a 1999. Infelizmente, a saúde de Bronson se deteriorou nos últimos anos e, após uma cirurgia no quadril em 1998, ele decidiu se aposentar da atuação. Ele faleceu em 2003, aos 81 anos. Embora pneumonia e doença de Alzheimer tenham sido mencionadas como possíveis causas da morte, a causa oficial foi insuficiência respiratória, câncer de pulmão metastático, doença pulmonar obstrutiva crônica e cardiomiopatia congestiva. Horst Buchholz como Chico. Após retornar à Alemanha para filmar O Navio dos Mortos, 1959, Buchholz foi para Hollywood, onde interpretou um jovem pistoleiro em Os Sete Magníficos, 1960. Este faroeste americano foi uma refilmagem do clássico de Akira Kurosawa, Os Sete Samurais, 1954. Buchholz assumiu o papel que originalmente fora dublado por Toshiro Mifune na versão japonesa. Antes de sua passagem por Hollywood, Buchholz já havia adquirido experiência dublando filmes estrangeiros e teve papéis menores, sem créditos, em filmes como Why, 1951, e Adventure in Berlin, 1952. Mais tarde, ele desempenhou papéis maiores em filmes como Marianne of My Youth, 1954, Sky Without Stars, 1955, e Regine, 1956. O filme Os Sete Magníficos foi um sucesso imediato, e Buchholz passou a atuar em diversas produções de Hollywood filmadas em locações externas. Ele estrelou o drama romântico Fanny, 1961, ao lado de Leslie Caron e Maurice Chevalier, e a comédia de Billy Wilder 1, 2 e 3, 1961, com James Cagney. Apesar de sua popularidade com o público americano, a carreira de Buchholz tomou um rumo inesperado. Sua agenda lotada o impediu de interpretar papéis icônicos como Tony em West Side Story, 1961, e o xerife Ali em Lawrence da Arábia, 1962, que acabou ficando com Omar Sharif. Em 1958, Buchholz casou-se com a atriz francesa Myriam Bru. Eles tiveram um filho, Christopher, que também se tornou ator, e uma filha, Beatrice. Apesar de um casamento estável, Buchholz preferia Berlim, sua cidade amada, enquanto Myriam encontrou sucesso em Paris. Infelizmente, Buchholz faleceu inesperadamente em 2003, aos 69 anos. Ele sucumbiu a uma pneumonia após uma cirurgia para corrigir uma fratura no quadril. Robert Vaughn, também conhecido como Lee, Robert Vaughn, que interpreta o veterano atormentado Lee, foi incentivado por sua mãe desde cedo a seguir a carreira de ator. Ela chegou a ensaiar com ele seu famoso solilóquio, Ter ou Não Ter, de Hamlet, quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Seu apoio também o ajudou a conseguir papéis em programas de rádio na região de Chicago. Ele estreou no rádio como Billy no popular programa de Jack Armstrong, All American Boy. A carreira de Vaughn na televisão começou em 21 de novembro de 1955, com uma participação especial no drama hospitalar Medic. Este foi o primeiro de mais de 200 papéis na televisão que ele interpretaria ao longo de sua carreira, que durou até meados dos anos 2000.
Em 1956, fez sua estreia como ator convidado no clássico faroeste Gunsmoke e retornou um ano depois para estrelar ao lado da atriz Barbara Eden. Vaughn casou-se com a atriz Linda Staub em 1974. Os dois chegaram a fazer uma participação especial conjunta em um episódio da série de televisão The Protectors, em 1973. O casal adotou 2 crianças e se estabeleceu em Ridgefield, Connecticut. A atriz Joyce Jameson também desempenhou um papel significativo na vida de Vaughn no final da década de 1960. Ela chegou a fazer uma participação especial com ele em um episódio de O Agente da U, NCLE. Durante anos, circularam rumores de que Vaughn era o pai biológico do diretor britânico Matthew Vaughn. Isso nunca foi confirmado. No entanto, infelizmente, Robert Vaughn faleceu em novembro de 2016 em um centro de cuidados paliativos em Danbury, Connecticut. Ele lutou contra a leucemia por 1 ano e morreu apenas 11 dias antes de completar 84 anos. Interpretado por Vladimir Sokolov no papel do velho. Após se formar, Vladimir Sokolov assumiu um cargo de prestígio como ator e assistente de direção no Teatro de Arte de Moscou. Na mesma década, mudou-se para o Teatro Komerny. No início da década de 1920, fez uma turnê pela Alemanha com sua companhia teatral. Essa jornada o levou ao influente diretor Max Reinhardt, que persuadiu Sokolov a ficar em Berlim. Lá, Sokolov obteve sucesso no teatro e iniciou sua carreira cinematográfica com filmes alemães e austríacos como O Amor de Jeanne Ney, 1927, e O Navio das Almas Perdidas, 1929. No entanto, a ascensão do nacional-socialismo forçou o judeu Sokolov a fugir da Europa. Em 1932, ele encontrou refúgio em Paris, onde continuou a aceitar papéis no teatro e no cinema. Em 1937, emigrou para os Estados Unidos. Apesar de seu conhecimento limitado de inglês ao chegar, o talento de Sokolov era imediatamente evidente. Ele interpretou o papel principal na produção de Orson Welles de A Morte de Danton, baseada na peça de Georg Büchner. Nesse mesmo ano, alcançou sucesso em Hollywood interpretando o pintor Paul Cézanne no filme em inglês A Vida de Emile Zola, de 1937 a 1950. Sokolov atuou em diversas produções da Broadway. Ele também fez uma transição tranquila para os filmes americanos, onde interpretou personagens de diversas etnias. Ele próprio estima ter interpretado personagens de mais de 35 nacionalidades, incluindo filipinos, franceses, gregos, árabes, romanos e chineses. Os últimos papéis de Vladimir Sokolov no cinema foram ao lado de Yul Brynner em Escape from Zeren e Taras Bulba, ambos lançados póstumamente. Sokolov, um ator versátil com uma longa e impressionante carreira, morreu de um derrame em 1962 em Hollywood, Califórnia. Brad Dexter interpreta Harry Luck. Após servir na Segunda Guerra Mundial, Brad Dexter, então conhecido como Barry Mitchell, conseguiu um papel no faroeste Eldorado de Roy Rogers. Em 1946, ele também estrelou com esse nome em Sinbad, o Marinheiro, em 1947. Em 1949, fez sua estreia na Broadway em Magnolia Alley. Em 1950, Dexter abandonou sua antiga identidade e adotou o nome Brad Dexter para interpretar o detetive rebelde em The Asphalt Jungle. Ele desenvolveu ainda mais sua carreira de ator com papéis em filmes como 14 Hours, 1951. Seu grande sucesso veio como o vilão em The Las Vegas Story, 1951, Day RKO, no qual atuou ao lado de Victor Mature e Jane Russell. A RKO ficou impressionada com seu trabalho e ofereceu-lhe um papel semelhante de vilão em Macau, 1952, novamente ao lado de Russell, e até o contratou. Em 1963, Dexter aventurou-se em território histórico, interpretando o juiz da Suprema Corte da Califórnia, David S. Terry, em um episódio da série antológica Death Valley Days. O episódio explorou a rivalidade entre Terry e o senador abolicionista americano David C. Broderick, que morreu em 1859 após um duelo com Terry. Um ato heróico em 1964 forjou uma amizade especial. Durante as filmagens de None But the Brave, 1965,
Dexter salvou o cantor Frank Sinatra de um afogamento no Havaí, em gratidão por sua coragem. Sinatra nomeou Dexter vice-presidente da Sinatra Enterprises. A vida amorosa de Dexter foi turbulenta. Em 1953, ele se casou brevemente com a cantora Peggy Lee. Em 1971, casou-se com a rica herdeira Mary Bogdanovich, com quem viveu até a morte dela em 1994. Naquele mesmo ano, Dexter casou-se com June Dare, com quem permaneceu casado até sua morte. Brad Dexter faleceu tragicamente em 2002, aos 85 anos, vítima de enfisema pulmonar. Pepe Hearn como Tomás. Pepe Hearn, o ator que interpreta Tomás, nasceu em 1927 em Nova Jersey, filho de imigrantes espanhóis. Sua família era originária das Ilhas Canárias. Ele começou sua carreira de ator aos 21 anos com um papel no filme O Guarda-Costas em 1948 e trabalhou quase continuamente por 4 décadas. O diretor William A. Sidler deu a Hearn 2 de seus papéis mais importantes no cinema na década de 1950. Borderline, 1950, e Make It Fast to Live, 1954. Embora Thomas tenha sido possivelmente um dos últimos papéis de Hearn no cinema, ele encontrou trabalho mais consistente na televisão ao longo dos anos. Fez participações especiais em diversas séries, incluindo The Rifleman, The Fugitive, I Spy, High Chaparral, Bonanza, The Streets of San Francisco, Lou Grant, The Bionic Woman e até mesmo Charlie's Angels. Sua carreira na televisão continuou na década de 1980, com papéis em séries como Murder, She Wrote e Hill Street Blues. Infelizmente, Pepe Hearn faleceu em 2009 em Los Angeles, Califórnia. James Coburn como Britt. James Coburn exibiu suas habilidades com facas no filme e interpretou o papel de Britt. Sua carreira de ator começou em 1953 na televisão com o programa infantil Four Star Playhouse. Curiosamente, ele foi contratado para um comercial de lâminas de barbear depois de raspar sua barba de 11 dias, em tempo recorde, e até mesmo brincar dizendo que tinha mais dentes do que todos os outros concorrentes. Coburn estreou no cinema em 1959 ao lado de Pernell Roberts no faroeste Ride Lonesome e, pouco depois, em outro faroeste, Face of a Fugitive. Em seguida, desempenhou um papel importante no filme de guerra Hell is for Heroes, 1962, com Steve McQueen. Essa colaboração continuou em outro filme de guerra, The Great Escape, 1963, dirigido por John Sturges. Coburn também narrou Kings of the Sun, 1963, para a mesma produtora. Ele demonstrou sua versatilidade interpretando o vilão em Charada, 1963, ao lado de Cary Grant e Audrey Hepburn. Em seguida, assumiu um papel cômico como oficial da Marinha em A Americanização de Emily, substituindo James Garner. O papel lhe rendeu um contrato de 7 anos com a 20th Century Fox. Coburn foi casado 2 vezes. Seu primeiro casamento, com Beverly Kelly, em 1959, durou 20 anos e gerou 2 filhos. Em 1993, ele se casou com a atriz Paula Murad Coburn. Juntos, fundaram a Fundação James e Paula Coburn. Infelizmente, James Coburn faleceu de um ataque cardíaco em 2002, aos 74 anos. Sua esposa, Paula, faleceu de câncer quase 2 anos depois, em 2004. Natividade Vazio é uma aldeã. Embora o papel mais conhecido de Natividade Vazio tenha sido provavelmente o de Miguel, um morador da cidade no clássico faroeste dos anos 1960, Os Sete Magníficos. Sua carreira foi muito além disso. Sua carreira de ator começou em 1950, na televisão com uma participação especial na série O Cavaleiro Solitário. Ele demonstrou repetidamente sua versatilidade ao longo de sua carreira. Ele interpretou o papel principal no filme noir de 1953, O Guia do Mochileiro das Galáxias, dirigido por Ida Lupino. Teve um papel coadjuvante na comédia Papai é o Melhor, como um jardineiro chamado Frank Smith, que é chamado de Frank pelos personagens. A televisão tornou-se seu principal palco, embora ele tenha continuado a aparecer ocasionalmente em filmes. Em 1988, ele interpretou o papel de Onofre, um homem de um braço só, no filme de Robert Redford, A Guerra dos Feijões, The Milagro Beanfield War.
Ele era membro de um grupo apelidado de Brigada Senil. Vaccio era um amigo próximo de George Reeves, o astro de Superman, As Novas Aventuras do Superman. Eles se conheceram no Pasadena Community College e Vaccio, apelidado de Naughty, costumava entreter Reeves cantando e tocando violão. Reeves, que aprendia rápido, frequentemente tocava e cantava músicas mexicanas com ele. Curiosamente, o personagem de Vaccio foi até mesmo interpretado pelo ator Diego Fuentes em algumas cenas do filme Hollywoodland, de 2006, que retrata a vida e a morte de George Reeves.